Bom dia, seja muito bem-vindo a mais um programa de Esperança e Vida, onde nós vamos estar trazendo uma palavra de esperança ao seu coração. O texto que eu gostaria de deixar para você nesta manhã se encontra no livro de Salmos, capítulo de número 123, um salmo de apenas 4 versículos, onde o salmista irá nos dizer: A ti, que habitas nos céus, eu elevo os olhos. Como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores e os olhos da serva na mão de sua senhora. Assim, os nossos olhos estão fitos no Senhor, nosso Deus, até que se compadeça de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia, pois estamos sobremodo fartos de desprezo. A nossa alma está saturada do escárnio dos que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. Gostaria apenas de destacar aqui algumas coisas que este salmista vai nos dizer a respeito de Deus e como ele clama a Deus. É interessante que no versículo de número 1, o salmista vai nos dizer: A ti que habitas nos céus, eu elevo os meus olhos. Veja, o salmista vai dizer aqui que ele sofre a opressão de muitas pessoas, de muitos homens, talvez mais poderosos, talvez mais ricos do que eles. Esse salmo provavelmente foi escrito durante a época do exílio ou durante a época de alguma perseguição, mas fato é que o salmista enxerga muitas pessoas mais poderosas do que ele o oprimindo. E aqui o salmista faz uma distinção entre os seus opressores e aquele que o ajuda. Porque por mais que os seus opressores sejam mais poderosos do que ele, todos os homens que o perseguem, todos os homens que o julgam injustamente, todos os homens que estão acima dele, ainda assim são homens que habitam na terra. Mas quando ele olha para cima, quando ele eleva os seus olhos a Deus, ele se lembra de que Deus não é como outros homens. Ele não é como aqueles que o perseguem, de maneira nenhuma, porque Deus não é aquele que habita em casas feitas por mãos de homens. Ele não é aquele que habita na terra, mas aquele que habita no céu. Por mais poderosos que sejam os homens e as mulheres que possam nos perseguir, aquele que está conosco é muito maior do que todos eles. Ele não habita na terra, mas ele habita no céu. E depois, no versículo de número 2, ele vai nos destacar: como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores e os olhos da serva na mão da sua senhora. Assim os nossos olhos estão fitos no Senhor, nosso Deus, até que se compadeça de nós. Veja, aqui o salmista nos dirá que assim como os olhos dos servos estão fitos nos olhos no seu Senhor, e assim como os olhos da serva estão fitas na sua senhora, assim os nossos olhos estão fixos, estão, vamos dizer assim, grudados nos olhos, no nosso Deus. E por que ele diz isso? Porque nós precisamos nos lembrar que naquela época um servo não tinha capacidade de se proteger de maneira nenhuma. Era impossível e era completamente fora da lei que um servo carregasse uma espada ou algo do tipo. Ele não poderia se defender, ele não tinha capacidade de se defender, ele não tinha, no caso de escravos, nem mesmo um lugar onde dormir. E quem providenciava todas as coisas para o servo era o seu senhor. Quem dava proteção para o servo era o seu senhor. Então o servo olhava sempre para o seu senhor à procura de proteção, à procura de mantimento, à procura de abrigo. E aqui o salmista vai nos lembrar de que este Deus a quem nós servimos é um Deus que tem muito mais poder do que todos os senhores. Ele tem toda a provisão, ele tem todo o sustento do qual nós precisamos. E nós simplesmente não temos em nossas mãos todos os recursos que nós precisamos para viver, mas o nosso Senhor o tem. E é por isso que nós devemos olhar para Ele. Ele é aquele que pode sustentar as nossas vidas. Então, que os seus olhos neste dia estejam voltados ao Senhor, aquele que habita nos céus, aquele que pode nos providenciar proteção, abrigo, segurança e paz. Que você levante a sua voz
e que você clame a Ele em momentos de dificuldade, assim como o salmista clamou no versículo de número 3. Tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia. É lógico que o nosso Senhor é muito melhor, é muito mais compassivo e é muito mais poderoso do que todos os outros senhores. Ele é aquele que provou o seu amor para com nós, enviando seu Filho para morrer na cruz. E Ele é aquele que provou o seu poder quando ressuscitou o seu Filho da morte. Que Deus abençoe o seu dia, um grande abraço e até a próxima.